começar, né, falando sobre a violência escolar. A ideia desse vídeo para quem estiver ao vivo, quiser fazer alguma pergunta, ter a opção de fazer alguma pergunta, mas quem não tiver nenhuma dúvida, ou quem não estiver aqui ao vivo, mas quiser fazer perguntas depois também, ao assistir o vídeo, tem esse espaço para fazer as perguntas. E eu senti uma necessidade, à medida que eu vou fazendo palestras nas escolas, eu vou vendo a necessidade, né, dos dias atuais nas situações escolares, né? E o que geralmente os gestores mais me pedem é palestra para lidar com a violência escolar, porque a violência escolar está muito grande, tanto entre alunos, quanto entre alunos e profissionais da escola. Tanto por parte dos adultos, como por parte, principalmente, dos alunos. E o que eu tenho trabalhado com os gestores das escolas é a questão da violência que provém do núcleo familiar. Então, geralmente, aquele aluno problema, né, que é considerado problema, o aluno difícil de lidar, o aluno que sempre está precisando ir para a sala da direção, para a sala da coordenação, geralmente, esses alunos problemas, eles realmente vêm com problemas, muitas vezes, da violência no núcleo familiar. Eu gosto muito de trabalhar com pais também, para trazer ali a educação, né, de uma forma, usando a inteligência emocional, de uma forma mais branda, de uma forma sem a violência. É possível, é muito difícil, é um desafio educar hoje uma criança nos padrões novos, né? Mas hoje nós temos muitos recursos, muitas opções até gratuitas de como aprender a lidar com as próprias emoções para se autorregular e poder ajudar uma criança também a se autorregular, não transferindo para a criança as violências sofridas na nossa infância, né? Nós adultos crescemos numa sociedade, numa cultura onde é muito normal, muito comum a violência física e psicológica, principalmente, além de outras violências, né? Negligência, violência sexual, tem vários tipos de violências, né? Que a maioria de nós sofreu e nós só conhecemos essa linguagem. Então, a gente acaba repassando, porque nós não estudamos para ser pais, né? Eu costumo dizer que quem dera se nós soubéssemos a importância de sermos pais e formarmos uma vida, né? E construirmos, ajudarmos a formar um cidadão, nós estudaríamos bem mais e hoje em dia temos muitos recursos para isso. Eu, inclusive, a gente criou um curso, né, tem na Hotmart, a gente criou um curso para pais em relação a essa questão da inteligência emocional na educação dos filhos, criando com consciência, com inteligência emocional, e tem ajudado, né, é para ajudar mesmo, principalmente os pais aí que querem fazer diferente do que a forma como vieram. E eu tenho observado, geralmente nas escolas por onde eu tenho passado, que a violência tem sido muito grande, né? Mas essa violência, ela tem sido uma reprodução que a criança faz da violência que ela conheceu muitas vezes no ambiente familiar. Então, o lugar onde ela deveria estar protegida, ser protegida, se sentir amada, acolhida, ouvida, é o lugar, infelizmente, onde ela mais sofre violências. Existem estudos que comprovam isso. E o projeto, né, o projeto Informar para Proteger, a turma da Gigi, que é o projeto que eu idealizei, nós fazemos, né, nas palestras, nós fazemos pesquisas, tanto por escrito, quanto por perguntas, né, pesquisa auditiva, visual, ao vivo ali, e também por escrito. No último ano, nós alcançamos mais de, em média, 1.500 a 2.000 alunos. E mais de 1.000 alunos responderam a uma pesquisa que nós fizemos, e 70% dos que responderam por escrito, em média, 70% dos que responderam por escrito sofreram ou sofrem algum tipo de violência no ambiente familiar.
violência física, né, em nome da educação, em nome da disciplina, e aprendem a bater apanhando, né? Violência psicológica, bullying, ameaças, e essas crianças, elas só reproduzem o que elas aprenderam, assim como nós adultos, muitas vezes, como pais, nós só reproduzimos aquilo que nós vivemos na nossa infância e adolescência com os nossos filhos e na sociedade, a criança muito mais. Então, é muito comum encontrar uma criança que é violentada em casa, seja fisicamente ou psicologicamente, que ela reproduz essa violência com seus colegas, em especial com crianças mais fracas, alunos mais fracos do que ela aos olhos dela. É bem comum, essa raiva, ela precisa, essa raiva, essa indignação, essa angústia, essa tristeza, o medo que a criança sente ao sofrer uma violência doméstica, ele está dentro dela e ele precisa sair por algum lugar. E geralmente, na criança que é mais espontânea, sai através de agressão física ou psicológica também. Ou uma rebeldia, né, excessiva, ou uma introspecção muito grande em sala de aula, a criança fica mais quieta, mais retraída, mais reprimida, né? E mais depressiva, muitas vezes, ou mais ansiosa. Ou também é muito comum a automutilação, porque às vezes a criança ela não quer violentar ninguém, né? O adolescente não quer reproduzir a violência que sofre, mas essa criança acaba se mutilando, se machucando, não querendo mais viver muitas vezes por causa dessa violência que está dentro dela e ela não sabe o que fazer, não sabe como se proteger, não sabe como se defender, e aí, muitas vezes, ela acaba se automutilando. É muito comum, né? Quando eu encontro alunos que trazem para mim o relato de que se cortam, ou algum gestor me conta que um aluno se cortou, está se cortando, ou que chegou cortado, né, na escola, machucado, ou algum adolescente tentou suicídio, ou até mesmo uma criança tentou ou pensou em suicídio, é muito comum quando eu vou conversar com esse aluno ou essa aluna, descobrir que essa aluna ou esse aluno sofre algum tipo de violência em casa. Por parte, na maioria das vezes, dos pais, muitas vezes das mães, que acabam sendo as mais presentes. Essas mães vêm também de violências geracionais, né? Violências familiares, muitas vezes violência doméstica, e acabam também extravasando, como não se tratam, acabam extravasando essas emoções nos mais fracos e nos mais próximos, que são os filhos. Ou também tem muitos casos de violência entre irmãos mais velhos com irmãos mais novos, ou irmãos do gênero masculino com o feminino, é muito comum também a violência de gênero dentro de casa, e geralmente essa criança, esse adolescente que se corta, se mutila, né, ou tenta mesmo não viver mais, geralmente é uma criança ou adolescente que sofre violência, já pediu socorro, ninguém conseguiu protegê-la, ninguém conseguiu auxiliá-la, e ela acaba extravasando dessa forma a sua dor. Muitos relatos de adolescentes que dizem que é uma dor tão forte no peito que só quando se cortam que essa dor diminui, ou quando se machucam que essa dor diminui. Então, essa dor está ali, né? Todo lixo emocional, ele fica guardado, o tempo não cura, né? E geralmente as crianças e os adolescentes não têm quem as ouça. Então, se ela não tem com quem conversar, ela vai extravasar de alguma forma. Então, tem geralmente dois caminhos, né? Ou essa criança, esse adolescente que sofre a violência no ambiente familiar ou fora da escola mesmo, ela extravasa agredindo outros, reproduzindo a violência que sofreu, ou ela se machuca, né? Ou ela, muitas vezes, tenta contra a própria vida. E também tem toda a questão da violência escolar, porque tem alunos que não sofrem violência doméstica, nunca sofreram violência doméstica. Inclusive, até ouvi um relato há pouco tempo atrás do cantor, o Guilherme Arantes, ele contando que ele fez uma música
inclusive depois de uma violência que ele sofreu na escola. Ele tinha uma vida em casa muito boa, um ambiente familiar muito saudável, não sofria violência em casa, mas ele sofreu na escola, sofreu ameaça, violência psicológica, sofreu bullying na escola, e aí ele até fez uma música, né? Eu não lembro exatamente agora o nome da música, mas é uma que fala assim: à meia-noite, à meia-luz. Eu vou lembrar, quando eu lembrar a letra, eu vejo se eu canto, ou depois eu compartilho aqui com vocês nos comentários. Mas ele disse que ele só queria ficar na sua casa, né, no seu quarto, escondido. Ele não queria ir para a escola, ele era obrigado a ir para a escola, né? E ele não queria ir para a escola porque ele, na escola, ele não ia ter a paz que ele tinha dentro da casa dele. Eu não lembro agora exatamente a letra. Ela está sempre na minha cabeça, mas agora ela não vem. E então, assim, tem também casos onde a violência que a criança sofre, o adolescente sofre, é na escola, é só na escola. E se essa criança não tiver quem a ouça, ele foi violentado. Porque que acontece? Ele tocava, né? O Guilherme Arantes, ele cantava, ele tocava, e aí ele estava ficando meio popular ali com as meninas da escola, com as adolescentes da escola. E aí uma turma de meninos começou a não gostar daquela popularidade que ele estava recebendo. E aí resolveram dizer que ele ia levar uma surra, né? Para ele abaixar a bola. E então ele ficou sabendo que ele era o próximo, ia ser o próximo a levar uma surra desses colegas de escola, e aí ele se retraiu no seu quarto e fez essa música, dizendo que ele só gostaria de ficar num lugar seguro, porque a escola não era mais um lugar seguro. E eu não me lembro exatamente se ele compartilhou com o pai, com os pais não tomaram nenhuma atitude, ou se ele não chegou a compartilhar. Outra situação também muito forte que aconteceu foi com o Felca, né? O Felca, ele também compartilhou que ele, em casa, tinha um ambiente tranquilo, mas que na escola ele sofria muito bullying. Ele é muito alto, né? Ele era muito desajeitado, ele sofria muito bullying na escola, e ele disse que ele nunca teve coragem de contar em casa. Então, por mais que não existisse uma violência em casa, mas ele também não tinha esse espaço seguro de acolhimento para contar o que ele passava na escola. Então, ele pensou muitas vezes também em deixar de viver ao passar por essa violência, né? Na escola, o bullying é muito forte, muitos adolescentes realmente entram em depressão profunda ou em ansiedade profunda, síndrome do pânico, por causa do bullying sofrido na escola, né? E ele era muito isolado por todos, ele era o estranho, o esquisito, ele disse. Então, essa violência, ela pode sim acontecer só na escola, mas geralmente quem comete esse tipo de violência na escola é alguém que já sofreu ou sofre violência no ambiente fora da escola, que geralmente é o ambiente familiar. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes os gestores me pedem, os professores me pedem, faz uma palestra, porque os alunos estão impossíveis, está tendo muito desrespeito de aluno com professor, muito desrespeito de alunos entre alunos, e muitos casos também que já me relataram de alunos que apanham na escola ou sofrem bullying na escola, e chegam em casa, contam para os pais, e os pais falam assim: se você apanhar na escola, você vai apanhar em casa. Eu não quero saber mais de você me trazendo desaforo para casa. Né? Infelizmente, tem esse tipo de educação em casa, isso é muito sério, e infelizmente também tem muitos casos de pais que falam para revidar: se te baterem, revida, e se te xingarem, xinga de volta. E isso não adianta, porque isso só aumenta a bola de neve, que é a violência na sociedade, né? Eu estou ensinando uma criança a ser violenta, eu estou ensinando uma criança a revidar. E não é esse o caminho. O caminho, na verdade, ele precisa ser muito mais profundo. A base é muito mais profunda. Porque também tem uma outra questão, né? O aluno contou para alguém na escola, contou para a supervisora, para a coordenadora, para a diretora, para o diretor, para o supervisor, contou que o fulano de tal me xingou. Eu já presenciei
um aluno chegando na sala da diretora e falando, logo após a minha palestra, inclusive, eu explicando para os alunos que eles precisam contar para o diretor, para o gestor, para a gestora, para uma coordenadora, para uma professora, para um professor. Quando eles sofrerem qualquer tipo de violência, eles precisam contar, porque o adulto vai protegê-los, vai acolhê-los e vai ajudá-los. E eu já presenciei logo após uma palestra, por exemplo, um aluno chegar, né, 2 alunos chegarem na gestão da escola e falar, olha, eu vim aqui contar que fulano de tal me bateu. E a profissional dizer para o aluno assim, vocês acabaram de ver uma palestra sobre isso, vocês sabem que isso está errado, por que vocês ficam, por que acontece isso? Aí eu falei, tá, mas ele veio contar que ele sofreu uma violência. Esse é o caminho. Agora precisa falar isso com a pessoa, com o outro aluno que cometeu a violência, não com esse que veio contar, porque o que veio contar, ele precisa se sentir acolhido. Se ele não se sentir acolhido, ele não vai mais contar. E aí esse aluno vai ser um aluno problema, que vai começar a revidar a violência, e a violência vai cada vez aumentar mais na escola, ou ele vai se fechar, vai ter problemas, né, de aprendizado, ou de comportamento, ou vai se tornar uma criança rebelde, revoltada, que vai cometer outros tipos, muitas vezes, de violência, né, e porque não foi acolhido por quem deveria acolher. Então, geralmente, as nossas crianças e adolescentes, é um caso tão grave, é uma pandemia, assim, de violência mesmo, porque, geralmente, nossas crianças e adolescentes não estão tendo acolhimento, nem em casa, nem na escola. E aí, eu sempre digo que vítimas de violência precisam de um acompanhamento de saúde mental, porque os traumas, eles precisam ser superados, precisam ser ressignificados por todos nós. E a criança e o adolescente, eles têm prioridade, né, em atendimento em saúde mental. Então, o que fazer para que uma criança que foi vítima ou está sendo vítima de violência, ela tenha um acompanhamento para que ela possa lidar com as suas emoções, lidar com seus traumas e levar a vida mais leve, né, e não reproduzir isso na sociedade, não se tornar um adulto violento, né, um adulto opressor, um adulto cheio de amargura. Se ele não encontra acolhimento, se essa criança, essa adolescente não encontra acolhimento em lugar nenhum. Então, eu sempre penso que o caminho mesmo nem sempre está adiantando para as crianças contarem na escola. Então, eu gosto de trabalhar primeiro com a gestão, porque a partir das minhas experiências de ver que muitas vezes eu faço uma palestra, os alunos entendem e os alunos vão buscar acolhimento com os profissionais da escola e não conseguem ser acolhidos, eu entendi que é urgente que se faça um trabalho primeiro, né, de conscientização com a gestão, com os profissionais da escola. Aí, então, se faz o trabalho com as crianças e com os adolescentes, porque se a gestão não estiver preparada para receber essas denúncias, esses relatos de violência que os alunos sofrem, não vai adiantar eles falarem, eles vão cada vez mais se sentir desamparados e cada vez mais vão tentar resolver as coisas do seu modo, né? Então, a violência escolar, eu entendo que ela só vai acabar quando todos se conscientizarem, principalmente os profissionais da escola. Por que eu digo os profissionais da escola? Porque os profissionais da escola, como a maioria das violências acontecem no ambiente familiar, por exemplo, quando eu faço as palestras com os alunos nas escolas, geralmente, assim, eu pergunto, quem aqui nunca apanhou dos seus pais? Geralmente, numa sala, a gente usa um auditório ou usa uma sala maior, reúne ali 2, 3 turmas, então dá em torno ali, às vezes, de 100 alunos, 60 a 100 alunos por palestra. Geralmente, assim, quando eu faço essa pergunta, essa pesquisa verbal, geralmente 2 alunos, 3 alunos levantam a mão dizendo que nunca apanharam. Mas se eu pergunto assim, quem aqui nunca levou um beliscão? Quem aqui nunca levou um puxão, um empurrão, um puxão de orelha, uma cotovelada? Aí, geralmente, 100% levou. Se um levantar a mão, é muito. E quando eu pergunto quem aqui nunca foi xingado, nunca gritaram com você, nunca te xingaram de algum nome, nunca te ofenderam, nunca te ameaçaram em casa, também
todos ficam com a mão abaixada, ninguém levanta a mão. Então, nas minhas pesquisas, em mais de um ano de pesquisa, eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvidas, que a violência psicológica e a violência física, que são os maiores problemas dentro da escola, porque eles reproduzem essa violência, 100% ou 99% no mínimo por cento de todos os alunos que eu já atendi, que eu já ofereci, né, o trabalho, 99% já sofreu violência, sim, doméstica, né? Seja verbal, seja moral, seja física. Fora a negligência, que é muito comum, o crime de negligência. Isso tudo é crime, tá? De acordo com o ECA, tudo isso é crime. A lei Bernardo, do menino Bernardo, né, diz que não pode ter violência física, que é chamada lei da palmada, né? A violência física, ela não deve existir. Assim como um professor, ele é proibido, é crime um professor bater num aluno, e antigamente isso era aceito, né? Eu sou de uma geração que não aceitava mais a violência física por parte dos profissionais da escola, mas era ainda aceita a violência psicológica. O fazer passar vergonha, a humilhação ainda era aceita. Mas a geração anterior à minha, ou até mesmo na minha geração, em cidades menores, no interior, ainda assim os professores podiam bater nos alunos, podiam disciplinar com a palmatória lá, né? Ou puxar a orelha, ou beliscar, isso podia. Então, não era crime. E hoje é crime, né? O professor não pode bater. Se alguém aqui souber que algum professor bateu no seu filho, em nome de discipliná-lo, em nome de educá-lo, não vai aceitar. Mas não entendem que não é porque eu sou pai, eu sou mãe, que eu posso também educar com violência, batendo numa criança em nome da educação, em nome do eu te amo, eu faço isso para você não apanhar na rua, eu apanhei e não morri, é assim mesmo, né? E aí, por que um homem não pode bater numa mulher? Porque não pode, né? O homem geralmente é mais forte que uma mulher e não pode bater numa mulher, mas um homem pode bater numa criança. Uma mulher adulta pode bater numa criança, né? Um adulto de 60, 70, 80 quilos pode bater numa criança de 5 quilos, de 10 quilos, de 15 quilos. Aonde que fica a incoerência nisso, né? E é automático que isso vai ser reproduzido na escola. Então, não adianta combater a violência escolar apenas sem trabalhar a violência dentro de casa. E aí, o que eu tenho visto? O aluno conta para a diretora, para a gestora, que apanha em casa, que o pai bate, que a mãe bate, né, que sofre violência doméstica. Aí, a gestão chama os pais para conversar. Adianta? Eu até gostaria de saber se alguém aqui trabalha, né, em escola, ou alguém que vai assistir essa live depois trabalha em escola, se alguém aqui vê que realmente dá resultado chamar os pais e dizer para os pais assim, olha, você está batendo, seu filho relatou que você bate nele, e a gente gostaria de dizer que a lei não permite mais bater, que existem outras formas de educar, nós vamos te passar todas as outras formas que existem de educar uma criança, e vocês já viram isso funcionar? Ou geralmente os pais dizem, não, filho é meu, se alguém estiver achando ruim, pega para criar, ou, tá, beleza, pode deixar, não vou mais bater. Aí chega em casa, de que a criança depois relata? Chegou em casa, meu pai me bateu ou minha mãe me bateu porque eu contei que eu apanho em casa. E disse que se eu contar mais alguma coisa que acontece aqui em casa, eu vou apanhar dobrado. É isso que eu fico sabendo por parte dos alunos, né? Então, não adianta chamar pai e mãe para conversar quando essa criança está sendo violentada. E como é muito comum, né, a criança ser violentada, eu particularmente acredito que é muito mais fácil um pai e uma mãe ouvirem uma autoridade como um conselheiro tutelar sobre esse assunto e darem ouvidos e mudarem a sua forma de lidar com a educação dos seus filhos, do que um gestor, um coordenador de uma escola, um professor, conversar com os pais e isso ter alguma eficácia, né? Porque
Primeiro que, se for feita uma denúncia por parte da escola de que esse aluno sofre violência doméstica, não foi necessariamente a criança que contou. Alguém pode ter desconfiado, porque a denúncia ela pode ser feita mesmo em caso de suspeita. Não necessariamente precisa ter certeza e a criança não precisa confessar que apanhou ou que apanha. Se eu desconfio que uma criança sofre violência doméstica, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela sexual ou negligência, eu tenho o dever de denunciar e cabe aos órgãos competentes fazerem a investigação. Então, não cabe ao aluno, ao gestor, ter que dizer que o aluno contou, né? Ou, o gestor pode conversar com os pais, pode chamar os pais e dizer, olha, seu filho tem um comportamento assim, eu quero saber como é a educação em casa. Pode conversar, tudo bem. Só que não necessariamente vai funcionar dessa forma que todo mundo espera. Então, eu acredito que a violência escolar, ela só vai diminuir ou acabar quando as medidas legais forem tomadas. Por quê? Porque é lei. Em suspeita de violência, faça uma denúncia. Né? Essa denúncia pode ser no Disque 100, ou segue-se o protocolo ali da cidade ou do estado que a escola está, mas toda violência, ela precisa ser denunciada. Não tem essa história só de vamos conversar. E aí sim, dá até para conversar, mas precisa ser relatado, precisa ter um protocolo a ser seguido em caso de qualquer suspeita de violência. E o que eu tenho visto, infelizmente, nas escolas é que até mesmo por parte dos profissionais da escola, o tapa, a repreensão física e psicológica no ambiente familiar é aceito. E aí, isso é normal, todo mundo faz, isso é comum, isso não é grave. Por quê? Porque tem que ficar escolhendo o tipo de gravidade, né? Tem a gravidade realmente de uma violência sexual, mas a violência física ela não deixa de ser grave, porque é uma violência já. Está violentando o corpo de uma criança. Está mostrando para aquela criança que ela não tem valor, que o corpo dela não é precioso, que o corpo dela não é importante, que as vontades dela, as opiniões dela não são importantes. E uma criança que apanha e uma criança que sofre violência psicológica familiar, até mesmo se é uma criança que vive num ambiente onde os adultos brigam constantemente, isso é violência psicológica contra a criança, porque às vezes os adultos estão brigando entre si, estão se ofendendo, estão se xingando, estão se ameaçando, estão se batendo, não estão mexendo com a criança, mas a criança está naquele ambiente disparando todos os tipos de gatilhos emocionais, e isso é violência psicológica contra uma criança. E ontem mesmo eu ouvi um relato de uma mãe que disse que teve um dia que o pai da criança quebrou tudo dentro de casa, ou seja, não bateu nela, não bateu na criança, mas quebrou a casa inteira, com raiva. E esse menino de lá para cá, tem 2 anos, de lá para cá, ele morre de medo de tudo, ele vive em estado de alerta, em estado de tensão. Ou seja, ele sofreu um trauma muito grande, um choque muito grande, e ele precisa de acompanhamento agora psicológico. E ela falou, o que eu faço para tirar o medo dele? Eu falei, só com acompanhamento psicológico agora. Porque ele sofreu uma violência gravíssima no ambiente familiar. E aí, se ninguém faz uma denúncia, se ninguém relata, não se busca nenhum tipo de atendimento, essa criança vai crescer como? Um adulto totalmente violentado, cheio de problemas, que vai reproduzir qualquer violência no futuro, ou vai viver com medo de ser violentado novamente, viver com medo da sociedade, no geral, porque ele morre de medo de tudo e de todos, ele vive agarrado na mãe. Então, o que acontece, né? Muitas vezes, a gente acha que o problema tem como ser resolvido na escola, conversando com o aluno. Não adianta falar para o aluno não bater se ele apanha em casa. Não adianta falar para o aluno não fazer bullying se ele sofre bullying na família, se ele tem um irmão mais velho que faz bullying, se ele tem os próprios pais que fazem bullying, se ele tem um parente próximo que faz bullying, se ele tem um vizinho que faz bullying. É a linguagem que ele conhece, ele vai reproduzir essa linguagem. Então, o problema não é ficar tratando a ferida com band-aid. Precisa ir lá, limpar a ferida, né? Usar o que precisa ser usado lá na essência, na base, né? Tratar como precisa tratar essa ferida para que ela seja cicatrizada, né? Não adianta só ficar colocando band-aid e dizendo, é só botar band-aid, se na hora que sujar o band-aid, você bota band-aid de novo. Não é assim que funciona. Então, eu gostaria estou compartilhando isso porque
nos últimos dias, nas últimas semanas, eu passei por algumas situações onde eu vi a violência doméstica contra crianças e adolescentes sendo muito minimizada, sendo considerada algo simples, mas com a experiência que eu tenho, crianças que sofrem violência física e psicológica em casa, além delas reproduzirem no ambiente familiar, elas ficam muito mais facilmente, se tornam muito mais facilmente vítimas de violência sexual e exploração sexual. Porque ela aprende que não pode falar não para o adulto, ela tem medo dos adultos, ela não tem abertura para conversar em casa, ela tem medo da reação dos pais se ela contasse que aconteceu alguma coisa com ela. Ela tem medo dos pais não acreditarem, muitos pais não acreditam. Elas têm medo de dizer que alguém falou ou mexeu com elas, porque elas têm medo dos pais que não têm controle emocional, matarem alguém ou fazerem algo com alguém e esses pais irem presos. Então, se uma criança vive num ambiente onde não existe uma saúde emocional por parte dos adultos que deveriam estar cuidando dela, mesmo que esses adultos não a agridam diretamente, se ela vê que os adultos não têm capacidade emocional para lidar com algumas situações, eles não vão contar o que acontece com eles. É o caso do bullying, que não conta, é o caso da violência que sofreu na rua, que não conta, e muitas vezes a violência sexual. Porque, geralmente, o violentador sexual, ele é alguém que conquista a amizade da criança. Geralmente, a maioria das violências sexuais, elas acontecem com pessoas próximas ou da família ou próximas à família, que tem total confiança da criança, a criança confia nessa pessoa, e a criança, muitas vezes, por falta de acolhimento em casa, ela encontra no abusador um acolhimento, e esse abusador, após criar vínculo e conexão com essa criança de confiança, ele começa a abusar. E começa a dizer para a criança que não é para contar para ninguém, que é um segredo só deles, que ninguém vai acreditar se contar, que se contar os pais vão bater. Então, assim, pais violentos geram filhos mais vulneráveis a outros tipos de violência, né? Inclusive a exploração sexual, porque muitos casos de adolescentes e crianças que já foram sequestrados por causa de não dizer não para adultos, porque não conseguirem se posicionar diante de um adulto, porque tem medo de adultos, porque os adultos que conhecem são adultos violentos. Então, o que eu quero trazer é isso, a importância de se observar no ambiente escolar o comportamento das crianças e, ao se observar, em caso de suspeita de violência, seja ela qual for, fazer uma denúncia. Se quiser chamar os pais para conversar, pode até chamar os pais para conversar, mas é importante os pais saberem que a criança está sendo observada e que em qualquer situação existe a possibilidade bem próxima de ser feita uma denúncia e aí ter que responder, né, diante do conselho tutelar. Os profissionais também da educação, eu sugiro que direcionem, né, uma criança em caso de suspeita, né, de violência, direcionem para um acompanhamento psicológico. Já vi muitos casos de gestores, de coordenadores de escola, orientando os pais, falando para procurar um psicólogo, para procurar um profissional em saúde mental, né, para tratar as emoções da criança e as próprias emoções dos pais, porque as crianças estão doentes porque estão crescendo em ambientes doentes, e os pais falarem, tá, nós vamos procurar assim, e não procuram, né, porque é difícil o acesso à saúde mental, então é outro motivo do porquê eu acho importante a denúncia, porque a denúncia não é, a denúncia, por exemplo, em relação à violência física e psicológica, ela não tem o intuito do conselho tutelar, por exemplo, ou da polícia, prender os pais, tirar as crianças de dentro de casa, levar para uma casa lá. Não é esse o intuito. O intuito não é retirar a criança do seu ambiente familiar. O intuito é orientar. A lei Menino Bernardo, que é a lei da palmada, o intuito dela é orientar, que os agressores sejam orientados
de que forma educar os seus filhos sem violência e de que forma tratar as suas emoções para não reproduzir a violência e a sua instabilidade emocional com os seus filhos, para que os seus filhos aprendam como se autorregular emocionalmente e como seus filhos podem lidar com a raiva, com as suas emoções. Porque o que eles veem é pais com raiva descontando a ira em pessoas ou em coisas. Então, não adianta querer um resultado diferente agindo dessa forma, né? E então, a denúncia, ela facilita o acesso dessas crianças ao acompanhamento de saúde mental e também dessa família, porque a família toda precisa de acompanhamento quando existe violência doméstica, né? E então, assim, eu sugiro, né, que a importância da escola identificar a violência, porque a violência escolar, na minha experiência, ao meu ver, ela só vai diminuir ou acabar quando acabar a violência familiar. E a violência familiar, outro contexto que eu percebo também nas escolas que eu atuo, que eu já atuei, é que os pais não estão abertos para uma capacitação como pais, uma capacitação parental, um curso, uma mentoria parental, não estão abertos para aprenderem como serem pais mais saudáveis emocionalmente. As experiências que eu tenho tido, são de pouca abertura para esse tema, né? As pessoas estão muito cansadas, as pessoas estão muito sobrecarregadas e elas não querem parar para estudar sobre esse tema, para entender sobre esse assunto. Por quê? Porque não existe nada que faça com que elas queiram aprender sobre o assunto. Por quê? Porque todo mundo bate a si mesmo, então ninguém faz nada, ninguém denuncia uma agressão física, ninguém denuncia uma agressão psicológica. Só vou ligar aqui rapidinho o carregador. Ninguém denuncia, então nada vai acontecer para esses pais que violentam essas crianças. E aí, por que eu vou aprender a educar sem violência se não tem ônus nenhum para mim? E, infelizmente, a sociedade, ela funciona, principalmente na nossa cultura, ela funciona à base mesmo de autoridade, né? Quando a lei é cobrada. Então, eu sou da época ainda que não precisava usar cinto de segurança no carro, né? E eu sou dessa fase da transição do cinto de segurança. Na minha época não existia cinto de segurança, né? Na minha adolescência, na minha infância. A gente não tinha cinto de segurança no carro. Então, eu passei por toda essa transição e eu fui vendo que as pessoas realmente só começaram a criar o hábito de usar cinto de segurança quando virou lei e quando começaram a ser multados. Porque se não tivesse multa, as pessoas até hoje estariam andando sem cinto de segurança. Assim como precisa ter radar para que as pessoas andem dentro da velocidade. Então, como as pessoas não querem estar pagando multa, elas acabam procurando andar dentro da velocidade. E os crimes contra a criança, né? Não existia o ECA, hoje existe, e os crimes contra a criança, eles precisam ser levados sim em conta, e é crime sim bater numa criança, é crime sim humilhar uma criança, isso é crime, né? Os pais vão ser presos por isso? Não necessariamente, mas vão pelo menos precisar ser orientados por alguém que é capacitado para orientar esses pais, né, no serviço público, seja onde for, para que esses pais, além de aprenderem a educar os filhos de forma saudável, sem usar violência, eles ainda possam ser tratados nas suas emoções, porque aonde esses pais que estão descarregando toda a sua violência interna nessas crianças vão descarregar essa violência se não puderem bater nas crianças, vão ter que aprender a lidar com seus próprios traumas, para que não reproduzam essa violência e não criem outras pessoas que vão reproduzir essa violência, tanto na escola como na sociedade, quando crescerem, né? Eu vi uma pesquisa hoje, inclusive, num artigo científico, que a maioria dos meninos que apanham das mães, por exemplo, a maioria que bate, infelizmente, são as mães. A maioria dos meninos que apanham das mães, eles reproduzem a violência que sofreram das mães com os seus parceiros íntimos, né? Suas esposas, namoradas, é muito comum. Por quê? Porque o trauma está ali instalado. E aí, como as pessoas não fazem terapia, não se tratam, não ressignificam seus traumas, não colocam para fora os seus lixos, não falam, não choram, não desabafam,
né, num momento terapêutico, num processo terapêutico, isso vai se reproduzindo. E aí, se nós adultos não tivermos a consciência da importância de um acompanhamento terapêutico em relação ao nosso passado e em relação às nossas dores, como nós vamos também ensinar os nossos filhos a importância de também se tratarem emocionalmente e mentalmente, para que eles possam curar seus traumas, as suas dores, e não reproduzirem isso na sociedade, e também com seus parceiros íntimos e também com seus filhos, né? E as mulheres, como são as maiores vítimas de violência na sociedade, né, seja apanhando, ou seja a violência sexual, não que meninos não sofram, a maioria dos meninos também sofre algum tipo de violência sexual ao decorrer da vida, mas não é tão falado, porque é muito tabu, mas infelizmente sim, a maioria das meninas é que são vítimas, principalmente pré-adolescentes e adolescentes. Então, nós mulheres, nós viemos de uma sociedade que é muito violenta com a mulher em todos os aspectos, incluindo o aspecto sexual também, e nós como vítimas, né, nós precisamos nos tratar para não reproduzir também. A maioria dos abusadores são pessoas que foram abusadas e não foram tratadas desses abusos, e assim vai seguindo esse ciclo, né? Então, nós mulheres geralmente somos as mais violentadas e geralmente somos as que mais violentamos os nossos filhos, seja fisicamente ou psicologicamente, né? Então, geralmente, o bater nunca vem sozinho. O bater vem acompanhado de xingamentos e ameaças e humilhações. Ou só o xingamento pode não vir acompanhado do bater, mas o xingamento, a humilhação, né, o abuso psicológico também é violência e precisa também ser trabalhado, precisa ser denunciado, mesmo em caso de suspeita. Então, a criança é uma criança muito difícil na escola, a criança é uma criança muito retraída, a criança é uma criança muito revoltada. Para finalizar, assim, né, domingo eu estava conversando com uma amiga e ela me relatou que ela foi violentada pelo pai dos 9 aos 14 anos de idade. A mãe foi conivente pela questão de fazer vistas grossas, porque o pai era o provedor, aquela questão da submissão, né? O homem é que manda na casa e a mãe meio que fazia vistas grossas, né? Nunca agiu em favor da filha. E essa filha dos 9 aos 14, ela reproduziu essa violência que ela sofria do pai na escola, não com violência sexual também, mas com violência física e psicológica. Então, ela disse que ninguém podia olhar para ela atravessado, né? E ela estava sempre arrumando um jeito de brigar com alguém, porque era ali que ela extravasava toda a raiva, toda a indignação da violência que ela sofria. Mesmo ela sofrendo a violência sexual, ela não reproduziu a sexual, mas muitas vezes acabam reproduzindo também. No caso dela, ela não reproduziu a sexual, mas ela reproduziu a violência que estava dentro dela de uma outra forma. E qual era o ambiente que ela escolhia para isso? Era a escola, porque na escola onde tem pessoas mais fracas, onde a criança pode reproduzir a violência que o mais forte fez nela, né? Então, são os oprimidos oprimindo. E provavelmente esse pai também foi muito oprimido lá na infância, na sua adolescência, e está reproduzindo nessa filha, né? Pode ser que sim, mas estava reproduzindo nessa filha. Então, essa filha, ela conseguiu sair de casa, né? E já que ela não tinha o acolhimento da mãe também, ela conseguiu sair de casa e foi viver a vida dela e teve uma vida muito difícil, um momento muito forte, né, de vida perdida mesmo, de autodestruição, né, de várias formas, inclusive com a dependência química, e é isso, né, essa violência está, enquanto ela não for tratada, então hoje ela está em tratamento, né, ela está bem, ela conseguiu, o pai já faleceu, ela conseguiu perdoar, mas querendo ou não, a violência ficou ali, né, e precisou ser tratada, senão ela ia continuar se autodestruindo, porque já que ela não podia ficar destruindo outras pessoas, ela começou a se destruir. E aí o amor próprio, né, foi embora. Geralmente a violência sexual, ela leva embora o amor próprio. A violência física e psicológica também leva embora o amor próprio de uma criança que está em formação. Mas a violência sexual é mais profunda ainda, né? É o pior trauma realmente. É considerado um dos piores traumas realmente que existem e interferem na vida da pessoa para sempre. E se não for tratado, muito mais complicado ainda. Então, isso é real, né? A reprodução existe. E se não for contra alguém, é contra si mesmo.
Então, a gente precisa salvar essas crianças, esses adolescentes, de toda a violência que eles têm sofrido no seu ambiente familiar. E aí que está o motivo dessa live, né? Espero que o maior número de pessoas possível veja, peço que vocês compartilhem com o maior número de pessoas possível, principalmente pessoas que trabalham com crianças, né, nos ambientes escolares, ou mesmo pais, vocês, né, conhecem pessoas que têm filhos, trazer essa informação de que existe forma inteligente de se educar, existe forma inteligente de ensinar, de disciplinar, não precisa ser com violência, né? Existem castigos que não são violentos, existem palavras que não são duras, que não são humilhantes, que não são vexatórias, né? E existe forma de educar sem violência e para que os profissionais da educação entendam que aquele aluno problema, ele provavelmente está sofrendo violência em casa e precisa-se de uma denúncia, sim, para que esses pais sejam orientados por um conselheiro tutelar, por um psicólogo da rede, né, de apoio, para que essa violência ela acabe dentro de casa. Senão, não adianta tratar, é enxugar gelo, ficar tentando resolver os problemas dentro da escola e punindo um aluno que causa violência sem punir quem causa violência sobre ele, né? Porque o que eu vejo é isso, a punição constante sobre o aluno por parte dos profissionais da escola e por parte da família quando é chamada na escola. Então, o aluno está sempre errado, ele é o problema, é ele que não está querendo aproveitar as oportunidades da vida, é ele que tem baixa autoestima por causa pela forma como ele foi educado, e aí é ele que ainda tem que resolver os seus próprios problemas. Então, geralmente, eu ensino para os alunos que não, eles não são responsáveis, o dever deles o direito deles é ser protegido por toda a sociedade e não violentado pela sociedade. Então, o aluno ele é violentado em casa, chega na escola, ele é violentado pelos colegas, ele é violentado pelos profissionais, quando ele reproduz essa violência, que é automática, ele só é uma criança, um adolescente, ele não tem o cognitivo todo formado, não tem o seu cérebro todo formado para falar, nossa, eu não posso reproduzir isso na escola. Gente, se os meus pais fazem isso comigo, eles são adultos, eles sabem o que é certo, tá certo fazer isso, é óbvio, né? Por mais que isso me doa, se alguém me causar problema, eu vou fazer doer também. Porque se os meus pais dizem que eu merecia apanhar, e ninguém merece apanhar, então se o meu colega faz alguma coisa que eu não gosto, ele mereceu apanhar, eu vou bater também. Aí adianta ficar xingando essa criança ou reprimindo essa criança, dizendo que ele não pode bater no colega, se ele ouve em casa que ele apanhou porque mereceu? Porque ele pediu para apanhar? Então, eu quero trazer essa consciência aos profissionais, principalmente aos profissionais da escola, que o buraco é mais embaixo, o problema é na base, é no núcleo, geralmente é no núcleo familiar, é no ambiente fora da escola e precisa-se ter boa vontade por parte dos profissionais, principalmente dos gestores, de investigar o que está causando esse comportamento nessa criança. E aí, não adianta falar com os pais. Os pais são perigosos. O pai é bandido. É gente influente. Gente, então a escola precisa fazer uma denúncia. Não se sabe quem fez essa denúncia. A escola precisa fazer essa denúncia, é lei. Precisa fazer essa denúncia e aí vão conversar com esses pais o que precisa ser conversado como forma de orientação. Porque muitos pais têm medo de fazer, muitos gestores, aliás, têm medo de fazer a denúncia, porque os pais vão descobrir quem fez. Gente, a ligação, o Disque 100, é anônima. Se não quiser fazer pelo sistema da escola, você como profissional, se você quer salvar uma criança, se você quer salvar uma vida, se você quer mudar o ambiente familiar, você como profissional da escola, você como cidadão, você pode fazer uma denúncia no Disque 100, anônima. Ninguém vai saber quem fez essa denúncia. Você vai dizer que é um aluno que estuda na escola tal, de nome tal, que você suspeita que esteja sofrendo violência doméstica, porque os sinais que essa criança dá na escola de violência mostram que pode estar acontecendo alguma violência doméstica no ambiente familiar dele. E aí ninguém vai saber quem fez a denúncia. E se o pai for tirar satisfação na escola e falar, fizeram uma denúncia aqui na escola, não sei quem foi. Porque pode ser qualquer pessoa na escola. Pode ser qualquer funcionário, pode ser até um pai ou uma mãe de um coleguinha que o coleguinha contou que apanha e o pai. Por exemplo, se alguém me contar que uma criança apanha, eu vou fazer a denúncia.
Então, pode ser qualquer pessoa que fez a denúncia. E não precisa ter medo, porque o que precisa é o quê? Fez a denúncia, não tenham medo. Esse pai não vai ser preso, porque ele bate no filho, ele xinga o filho. Essa mãe não vai ser presa, porque ela bate ou xinga no filho. Essa mãe e esse pai não vão ser... Essa criança não vai ser retirada do ambiente familiar por causa disso. O que precisa entender é que alguém que tem autoridade precisa conversar com os pais, os adultos de hoje, que foram criados apanhando, que foram criados com violência psicológica, ensinar para eles que hoje em dia não pode mais e que existem outras formas de se educar. É isso que o conselho precisa fazer. E aí essa família precisa ir com um acompanhamento psicológico, a rede municipal tem que dar conta disso, e se não tiver denúncia, não tem política pública. Porque para que um município vai ter que contratar mais profissionais para saúde mental, para acompanhamento, mais assistentes sociais, mais psicólogos para a rede, se não tem demanda, porque não tem denúncia? As denúncias são nem 10% do número de violência. Isso sexual. A violência sexual, nem 10% das violências sexuais são denunciadas. E a violência física e a violência psicológica, 1% é denunciado. A não ser que a criança seja espancada, chegue toda roxa na escola, chegue com marca, chegue machucada, chegue com alguma coisa quebrada, ou uma criança apanhou e aí chegou no hospital quebrada, daí sim faça uma denúncia. Agora, se a criança só chegar e contar que ela apanha em casa e que não deixam marca nela, ninguém dá bola, ninguém faz nada, ninguém faz uma denúncia. Só que essa criança, ela está sendo vítima de violência, ela precisa de acompanhamento psicológico. Essa família precisa de acompanhamento com assistência social. E se não tem denúncia, não tem por que eu contratar, o governo, a prefeitura, contratar mais profissionais para atender a demanda. Porque não tem demanda. Porque a política pública ela funciona em cima de denúncias, em cima de dados. Então, os dados, eles não são reais, eles não mostram a necessidade. E se não houverem denúncias, nada vai mudar. Então, não adianta ficar só conversando com os pais, conversando, tentando resolver sem denúncia. Por quê? Porque sem denúncia não tem política pública, não tem profissionais para atender a demanda. Vocês entendem? Então, a importância de os profissionais, principalmente os gestores das escolas, entenderem que se uma criança ela está com comportamento, muda de repente de comportamento, ela está sofrendo alguma violência fora da escola. Se a criança, eu perguntei para a criança, eu ouvi uma situação também essa semana. Uma criança chegou na escola com um roxo no pescoço, ela geralmente ia de cabelo preso, foi de cabelo solto. Aí, perguntaram para a criança, o que é isso no seu pescoço? Ah, nada. O que a mãe mandou falar que era? Eu não lembro o que a mãe mandou falar que era lá, qual desculpa, mas a criança toda desconfortável. Estava nítido que era uma violência sexual ali no pescoço dela. E aí, como a criança não confirmou com a própria boca o que era aquilo, não se fez nada. E aí, graças a Deus, eu tive acesso a essa escola, eu conversei com a gestão dessa escola, foi trago para mim essa situação, e aí eu pude orientar e dizer, não precisa ter certeza, a criança não precisa relatar com a própria boca. Se tem um sinal, se tem uma marca, existe uma suspeita. Em caso de suspeita, é obrigatória a notificação. Precisa se fazer, né? Agora, se a criança não tem marca nenhuma, mas ela começou com um comportamento agressivo, de repente, ficou rebelde, de repente, essa criança não tem marca, mas ela está batendo nos colegas, ou ela está querendo ver as partes íntimas dos colegas, ou ela está ofendendo os colegas, ou ela está falando bobagem para os colegas, ou ela está ameaçando esses colegas, também é sinal de que essa criança está sofrendo essa violência fora do ambiente escolar. Provavelmente é fora do ambiente escolar. Então, faça uma notificação. Essa criança está com tal comportamento, suspeita-se que haja alguma violência doméstica. E aí, quem vai investigar se tem ou não a violência doméstica são os órgãos competentes, né? Conselho tutelar, um psicólogo, um assistente social, que vai ouvir essa criança, que vai pegar um relato dessa criança, fazer uma escuta especializada com essa criança. Não precisa o gestor ter o trabalho de ficar ouvindo a criança e depois ouvindo os pais.
que isso não é trabalho da escola em relação a isso, né? A escola ela precisa estar atenta para os sinais, mas a educação ela tem que ser de casa, né? Ou com a ajuda de os órgãos competentes para ajudarem esses pais a educarem. Então, eu espero que tenha ficado claro, mas qualquer dúvida podem me perguntar, né? É muito importante ter a coragem de fazer denúncia, porque sem denúncia nada vai mudar. Infelizmente, nós somos adultos. Eu digo, tá, gente? Eu não escondo. Infelizmente, eu violentei os meus filhos física e psicologicamente, de várias formas. Eu fui uma mãe negligente. Eu não fazia ideia do que eu tenho, eu não sabia nada do que eu sei hoje, né? Não tinha ideia das consequências que isso poderiam gerar. Não sabia que eu estava só reproduzindo as violências também que eu vivi, né, na minha vida, de várias formas, e eu achava que aquele era o jeito certo. Eu fiz o meu melhor, eu busquei agir conforme a minha intuição, mas eu digo para os meus filhos, se eles tivessem contado na escola que eles apanhavam, e o conselho tutelar tivesse me chamado, eu ia ficar muito brava do conselho me chamar. Eu ia ficar muito brava com eles, deles me denunciarem, ou a escola me denunciar. Eu ia ficar muito brava. Mas eu ia ter a oportunidade de ouvir uma autoridade dizendo para mim, olha, Gisele, existem outras formas de educar os seus filhos. Existem outras formas de você lidar com as suas emoções. Existem outras formas de você disciplinar sem precisar usar a violência física e a violência psicológica e violentar a integridade física deles. Porque o nosso corpo é o nosso maior tesouro. Se alguém bate no teu corpo, está violentando a sua integridade, né? Então, eu violentei a integridade dos meus filhos. E eles né, eu já pedi desculpa, já me perdoei por isso, mas eu estou aqui para trazer essa consciência de que eu, como mãe que violentou os filhos, hoje, com a consciência que eu tenho, quem me dera se o Conselho Tutelar soubesse que eu batia nos meus filhos e tivesse me ajudado, me mandado para assistência social e para um psicólogo, para eu poder fazer um acompanhamento familiar, para eu lidar com as minhas emoções, para os meus filhos lidarem com os traumas das violências que eles sofreram doméstica. Então, assim, a história poderia ser totalmente diferente. Eles poderiam ter apanhado muito menos, poderiam ter sofrido muito menos violência psicológica e negligência do que eles sofreram, se alguém soubesse, se eles tivessem um lugar acolhedor na escola para eles dizerem o que estava acontecendo e a escola agisse como deveria agir, que era encaminhar para o conselho tutelar essa situação. Né? No caso, por exemplo, dessa moça que foi violentada pelo pai, ela não encontrou na escola um espaço acolhedor para contar o que acontecia dentro de casa. Então, ela não pôde ser ajudada pela escola, né? E, então, quer dizer, se a escola tivesse com um olhar atento no comportamento dos meus filhos, quem sabe a escola conseguiria perceber esse menino, ele é muito bagunceiro, ele é muito, apesar de que eles não davam trabalho na escola, mas se eles tivessem observado algum sinal, eles já poderiam ter feito a denúncia em caso de suspeita, né? Ou se eles tivessem tido a oportunidade de ter uma palestra na escola que falasse sobre os tipos de violência, e acontece muito quando eu faço as palestras, que os alunos falam, nossa, eu não sabia que isso era violência. E então, eu sofro essa violência, né? É muito comum eles me relatarem. Então, eu peço para eles, quem quiser a minha ajuda, quem quiser conversar, usa a escrita terapêutica, escreve o que você já passou, o que te deixou triste, o que te deixa triste, o que te deixa com raiva. Eu peço para eles me relatarem e eu falo, se você quiser a minha ajuda, você coloca o seu nome e a sua sala de aula, que eu vou te ajudar. E se você não quiser, você rasga, embola bem, com muita raiva e joga no lixo. Mas é bom você escrever porque é uma escrita terapêutica. Então, eu incentivo também a colocar para fora as emoções. Isso já ajuda, mas não resolve. O que resolve é realmente fazer a denúncia, o Conselho Tutelar atender. O Conselho Tutelar tem muita demanda. Eu sei que isso não é uma emergência muitas vezes, né? O Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de uma criança que apanha, né? Apanha corretivamente. Tá, e aí, ao mesmo dia, o Conselho Tutelar recebeu, ou tem várias denúncias na frente de criança que está com traumatismo craniano porque apanhou a ponto de desmaiar, apanhou na cabeça, quebrou braço, quebrou nariz. Existem, claro, assim como tem crianças que sofreram violência sexual mais graves e menos graves, né? Porque não existe não grave, mas
o Conselho Tutelar faz a filtragem e vai indo de acordo com a demanda e de acordo com a urgência. Mas, se não tiver denúncia, não tem política pública, não tem profissional para atender toda a demanda. Então, é isso assim que eu quero deixar claro, né? Porque eu tenho esbarrado em muitos problemas com gestão de escola que não entende a importância de observar sinais, a importância de ter um olhar atento para poder salvar aquela criança que está sendo violentada e, consequentemente, vai ser natural a violência escolar vai diminuir com a diminuição da violência doméstica. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida que queira trazer de algo que pode ser que eu passei batido, que eu não falei? Senão eu vou encerrar, né? Porque já tem 1 hora aí, senão fica muito extenso. Depois eu vou ver se eu faço alguns cortes. Mas o que vocês puderem fazer para repassar esse vídeo, para que ele chegue ao maior número de profissionais possível, né, maior número de gestores possível, conto com vocês. Se vocês participam de grupos de pais, né, na escola dos filhos de vocês, se vocês puderem passar para os professores dos filhos de vocês, ou para os diretores da escola que os filhos estudam, ou o grupo de pais, né, para que os pais também entendam a importância da educação não violenta, para que a sociedade seja uma sociedade menos violenta, né? Porque o aluno, ele reproduz, a criança e o adolescente reproduz na escola e depois vai reproduzir na sociedade normalmente. Aí é o que a gente vê, né? A violência doméstica e a violência social, violência no trânsito, tudo isso é toda essa violência que está dentro de cada um dos seres humanos que não foi tratada, que não foi ressignificada, que não foi zerada. O lixo está ali e esse lixo vai sair nos momentos mais difíceis. Então, se nós não tivermos essa consciência da importância de um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento psicológico, a sociedade não vai ser curada. Mas eu trabalho com as crianças, por quê? Para que as crianças venham de uma forma diferente. As crianças sejam menos violentadas hoje, para que sejam adultos mais saudáveis amanhã. E a sociedade seja uma sociedade mais saudável daqui a 10, 20, 30 anos. Porque se nada for feito agora, nada vai mudar. E em muito menos de 10 anos, nós vamos estar vivendo um caos. Porque a violência ela é generalizada. Ela é uma bola de neve e está cada vez crescendo mais. Tá bom? Então, eu quero agradecer muito, né, a presença de todos, a presença da Michele, da Zeferina, do Ian, da Bruna, que foram os que apareceram aqui no chat, mas também de quem vai assistir ou de quem apareceu e não veio no chat. E agradecer a atenção, né, que Deus abençoe vocês, que vocês possam repassar, serem multiplicadores dessa informação. E se você não repassar o vídeo, mas tiver contato com algum profissional de educação, ou algum gestor, ou tiver contato com outros pais, repasse essa informação, né? Existem formas de aprender, existem vários cursos gratuitos na internet, várias lives, várias postagens, né, sobre educação não violenta. E tem o meu curso também, que chama Educar com Emoção e Consciência. Eu vou deixar meu número aqui, quem quiser adquirir o curso, só entrar em contato comigo. Ele está com um valor de... Esse aqui é o WhatsApp, ele está com um valor... 29, tá, gente? Peraí, 48 99811 4567. Esse é meu WhatsApp. Ele está com um valor promocional de lançamento, está R$ 49,90. É um curso com 7 módulos. Eu vou fazer 7 aulas também ao vivo, para quem estiver fazendo o curso, né? Nós vamos fazer ao vivo essas primeiras 7 aulas, e elas vão ficar gravadas para quem adquirir o curso depois. E a ideia desse curso é justamente trazer essa importância e mostrar formas de ter a inteligência emocional, ter a estabilidade emocional, como lidar com as suas próprias emoções para lidar com as crianças em momentos difíceis, ou com os alunos em momentos difíceis, ou com os pacientes em momentos difíceis, e também ensiná-los como se autorregular. Né? Ali vai falar sobre o processo do amadurecimento do cérebro de uma criança, de um adolescente, como lidar com eles em cada fase, em cada etapa, e o que esperar deles, porque muitas vezes nós esperamos reações de um adulto numa criança. E eu hoje, com quase 50 anos, ainda me pego precisando ter inteligência emocional que eu não tenho em vários momentos, e se eu mesma, que já tenho o meu cérebro todo formado, muitas vezes ajo no impulso e não consigo me autorregular, imagina uma criança que nem tem o cérebro todo formado e não está sendo ensinada pelo exemplo a se autorregular.
e não está sendo ensinada pelos seus pais como se acalmar, como se autorregular na hora da tristeza, na hora da raiva, na hora do medo, né? Então, o curso, ele traz esses ensinamentos aí também. E deixa eu só ver aqui, tá na Hotmart, deixa eu ver aqui se eu já consigo pegar para colocar também aqui no chat de uma vez o link, porque quem quiser entrar pelo link lá também pode aproveitar esse valor promocional aí, tá? Hotmart. E quem está aqui na live vai ganhar também. Eu tenho um brinde que é um planner. Só um minutinho que eu estou atualizando aqui. Eu tenho um planner também em PDF para enviar, bem legal, que mostra como criar mais conexão com a sua criança, né? Seja aluno, ou se você é babá, ou mãe, ou tia, ou avó, como criar um vínculo, né? E esse planner, ele auxilia nisso aí, tá? Eu vou pedir a paciência de vocês aqui só um pouquinho, porque eu não sei aonde que eu coloquei esse link, e eu já quero aproveitar para compartilhar aqui com vocês, porque educar, ótimo, deixa eu ver aqui, aonde eu coloquei esse link aqui para poder compartilhar aqui no chat antes de encerrar, para poder, para quem quiser entrar, né, nele, ou não, eu coloco depois também. Eu posso colocar depois também. Eu vou colocar depois porque eu atualizei ele essa semana, eu fiz algumas alterações ali, eu tive que mexer e mudou o endereço do link ali. Mudou o link, na verdade, mas eu vou colocar nos comentários depois do vídeo, e aí é só depois quem quiser me mandar um WhatsApp informando que adquiriu através da live, que eu mando o brinde ali também, tá bom? Que é o planner. Então, eu peço desculpas aqui por eu não achar agora aqui na corrida, mas agradeço muito a atenção de vocês, né? Agradeço muito quem ficou até o final e quem não pôde ficar também, mas vai assistir depois, e quem compartilhar principalmente essas informações, seja compartilhando o vídeo, ou compartilhando o canal, que tem outros vídeos também aqui no canal, ou compartilhando as informações que aprendeu aqui, tá bom? Gratidão, uma ótima noite, que Deus abençoe vocês e até a próxima.